Esses dias eu estava prospectando, eu mandei uma mensagem, né? Estava mandando algumas mensagens ali porque já era um pouco tarde para ligar, né? E mandei algumas mensagens e eu recebi uma mensagem assim: você deve ser muito bom para estar implorando por cliente no direct dos outros. Eu sei que ninguém nunca te contou isso, mas conseguir cliente de tráfego pago é muito mais fácil do que você espera. E nesse momento eu sei que você pensa assim: ah, mas eu não tenho clientes, eu não tenho prova social, eu não tenho experiência, portfólio, ninguém vai querer me contratar. E eu também pensava isso quando eu iniciei. Eu nada mais era do que alguém totalmente satisfeito com a minha realidade e mesmo assim eu consegui em 15 dias fechar 4 clientes, apenas fazendo tudo o que eu vou falar aqui para você nesse vídeo. Você não precisa ser experiente para poder fechar cliente, você só precisa saber abordar do jeito certo. Quem sabe prospectar escolhe quanto quer ganhar no final do mês. Eu vou ser aqui com você extremamente honesto. Eu não estava com network bom para isso no momento, até porque eu estava numa fase onde eu denominava estar na fase modo caverna, estudando, sem querer ir para festa, sem ter relacionamento com amigos e consegui fazer minha transição do modelo tradicional para o digital. Eu aprendi uma coisa que 99% dos iniciantes ignoram, que é: conversas fecham negócios, seguidores não. E eu descobri como falar com donos de negócios de uma forma que quando eles olham para mim, eles pensam: esse cara ele sabe o que está falando. E isso sozinho me fez fazer 5, 10 mil por mês, mesmo saindo do absoluto zero. E hoje eu vou te explicar exatamente como eu fiz, começando do absoluto zero. Vou dividir esse vídeo aqui em 6 partes. E a primeira parte que você precisa entender é que é o seguinte: as pessoas elas têm pavor em ligar para cliente, por isso que isso funciona tão bem. As pessoas ainda querem ficar se escondendo atrás de DM, mandando e-mail, ou então apenas só postando conteúdo e esperando que algum cliente chegue até a DM deles, e basicamente não é assim que acontece. Essa é a mágica da prospecção através da cold call, através da ligação. E isso te dá vantagem instantânea. Você só precisa de 2 coisas: um telefone e coragem para ligar. Basicamente é isso. Você só precisa entrar em ação. Eu sei que dá um frio na barriga no começo, eu também tremia quando eu ia ligar para cliente nas primeiras ligações, porém isso é normal, você precisa entrar em ação. Quanto mais você ligar, mais você vai pegar o jeito, mais você vai ter familiaridade com as ligações e mais você vai ter resultado. Essa segunda parte é uma parte muito importante e é o segredo dos resultados através de ligação, contato através de e-mail ou DM, que é o script, né? Você precisa treinar o seu script. E mais do que treinar o script, você precisa fazer uma boa ligação. Quando você faz uma ligação para alguém, a outra pessoa ela vai imaginar como você está. Se ela não te conhece, através da tua voz, ela vai imaginar como você é. Se você fala de uma maneira insegura, ele não vai te dar atenção e ele vai cortar ali já a conversa logo nos primeiros segundos, dizendo que está ocupado, que não tem interesse. E se você não entrar em contato com um tomador de decisão, aí que você não vai ter chance nenhuma, porque aquela pessoa que está fazendo um filtro ali, na maioria é um recepcionista, na maioria é uma secretária, ela não vai nem passar teu contato para o tomador de decisão. Então é importante que você ligue para quem realmente toma a decisão, né, o responsável daquela operação, e é importante que a sua voz ela passe segurança. Eu trabalhei numa empresa que eu fazia parte do comercial, uma empresa que vendia produtos de mercado financeiro, trader, robô, enfim, algumas coisas desse mercado, alguns produtos desse mercado. E lá a gente tinha o treinamento sim de script, onde a gente decorava o script, só que boa parte dos treinamentos era sobre rapport, era sobre espelhamento, era sobre o tom de voz. A gente fazia com que aqueles leads em potencial nos imaginasse como gerentes de contas, onde a gente fazia com que eles imaginassem a gente de terno, com um paletó bem passado, em um escritório limpo. Imagina aí você agora que você está fazendo uma ligação com alguém, você nunca viu essa pessoa e essa pessoa já chega te abordando como se fosse um gerente de contas de tal empresa que aquela pessoa pesquisou por um produto dela na internet e esse produto era voltado para o negócio financeiro.
Como é que você imagina uma pessoa como essa ligando para você? No mínimo ele está de terno, no mínimo ele é alto, ele é bonito, ele está com um sapato bem engraxado, ele está com a camisa passada, ele tem um carro do ano, ele está no escritório onde ele tem uma vista, onde ele consegue ver ali parte da cidade, e a gente utilizava muito dessa persuasão para fechar negócios. E você consegue utilizar disso também para fechar muitos negócios aí, prestando seu serviço de social media, de tráfego pago, de design, de editor de vídeo. Você precisa ser para ter. É aí que a gente entra em outro mérito aqui, que é justamente como você se posiciona. E na prospecção é algo simples, é muito simples de ser feito, mas o segredo para tudo isso é a prática. Você está sempre ali no campo de batalha e você sempre querendo melhorar. Eu lembro que tinha uma amiga que trabalhava na minha equipe, onde quando a gente perguntava, a gente escutava algumas ligações que eram feitas e ela vendia muito, ela fechava muitas vendas no mês. Uma das coisas que eu sempre gosto de fazer em reuniões com os clientes é tentar se aproximar mais dele, tornar algo mais pessoal, ao invés de estar focando só na parte ali de vendas, E sempre tentar criar uma amizade ali, perguntar sobre a vida, saber as coisas que ele gosta e tal. E durante a ligação a gente fazia isso, ela fazia isso durante a ligação. E em algumas ligações, as pessoas, a gente batendo papo, principalmente enquanto estava fechando a venda, tinha uma parte que a gente precisava conversar lorota com o cliente enquanto a venda era efetuada em outra parte da operação. Enquanto estava sendo aprovado, a gente ia conversando ali com o cliente e o cliente falava várias vezes de como achava que ela era, E ela às vezes falava um pouco e imaginava ela como se fosse uma galega alta, bonita, que empoderada, com um salto alto, aquela postura e tal. E ela era totalmente diferente disso, era uma pessoa totalmente, do povão, uma pessoa totalmente simples, normal. E nós conseguíamos passar isso para os leads apenas por causa da voz, apenas por causa da forma de se posicionar, até a forma que você conversa com alguém por telefone. Você pode fazer um teste. Você liga para alguém aí, conversa com alguém, fala com essa pessoa deitado e pergunta para ela: como é que tu acha que eu tô aqui agora? Se você estiver deitado, a pessoa vai dizer: tu tá deitado, Se você estiver em pé, se você estiver com um diafragma esticado, se você estiver falando com confiança, essa pessoa ela vai perceber. Se você estiver falando com autoridade, se você estiver falando com certeza, essa pessoa vai sentir a emoção de como você está. Então, essa é uma parte muito importante. Fale sempre com um sorriso na voz. As pessoas vão perceber se você fala mais sério, se você fala com um sorriso na voz. Isso é muito importante e eu utilizo até hoje. Sempre que você tiver em ligação com alguém, cara, aqui anota isso que eu tô passando realmente o ouro, tá? O ouro, isso é muito importante. Sempre que você for falar com alguém, fazer ligação, nunca faça ligação sentado, sempre faça ligações em pé, se movimentando. Isso vai ajudar você na conversão. O jogo ele vai começar quando você tiver pessoas para ligar. Aí você me pergunta: e onde eu vou encontrar esses leads? Cara, é muito simples. Instagram, Google Maps. Escolhe um nicho, vai no Instagram, vai no Google Maps, encontra essas empresas, vê se elas já fazem tráfego ou não e ataca elas, prospecta elas, vai testando, vai falando com empresas que você sabe que os donos são conhecidos ou que algum amigo conhece, tenta contato, fala, mas vai ligar, vai para ação, que é isso que vai te dar segurança e isso que vai fazer com que você feche seus primeiros clientes. Essa parte aqui talvez te deixe um pouco triste, mas é a realidade e eu preciso falar. 90% vai te ignorar. Desses 90%, pelo menos uns 30% vai te tratar mal, vão te xingar, vão dizer que você é ruim. Esses dias eu estava prospectando, eu mandei uma mensagem, estava mandando algumas mensagens ali porque já era um pouco tarde para ligar, e mandei algumas mensagens. E eu recebi uma mensagem assim: você deve ser muito bom para estar implorando por cliente no direct dos outros. E eu já estou preparado para isso, nesse papo de prospecção. Eu já sou rato velho
Então, e nessa mesma hora que ela falou isso, foi até bom que essa pessoa, ela me bloqueou. Então, assim, cara, é o normal, faz parte, tá? Eu já lidei aqui com negócios grandes, empresas pequenas, empresas de médio porte, e geralmente quem tem esse tipo de reação, quem tem esse tipo de atitude, são pessoas que não têm resultado. Esse perfil aí, depois que eu recebi essa mensagem, que eu fui olhar, era um perfil que nas publicações tinha 3 curtidas, 5 curtidas, 0 curtidas. Então, assim, são pessoas que não têm um feeling para negócio. Então, assim, não se importem quando vocês receberem mensagens como essas. Não fiquem tristes, não fiquem desmotivados. Faz parte do negócio. Para você receber um sim, você vai precisar receber muitos nãos. Você vai precisar ser rejeitado várias vezes. E isso não é só com você não, acontece com todo mundo, tá? Até esses grandes players do mercado aí que vocês veem que tem muito sucesso, que tem Ferrari, que tem Porsche, tem Lamborghini, eles também recebem muitos nãos. E justamente por isso que eles estão onde eles estão, porque recebem muitos nãos todos os dias. Até a Mac e a Burger King, todos os dias existem pessoas que, ao invés de comer na Mac, vão comer na Burger King e vice-versa. Então, faz parte do jogo. E se só de pensar em ligar, tua mão já começa a tremer, você já fica meio nervoso, já não sabe como vai acontecer, acha que não conhece. Existe um negócio chamado e-mail, existe um negócio chamado direct do Instagram, WhatsApp, LinkedIn, que você também pode testar. Porém, eu recomendo fortemente que você faça o que você não gosta, né? O resultado da gente está geralmente naquilo que a gente não quer fazer. A gente precisa fazer o que não quer para ter o que quer. Então, liga, né? Testa, bota aí uma meta, eu vou ligar para 5 empresas, se arrisca, vai para o campo de batalha. Se realmente não conseguir, o que importa também é não ficar parado. Então, manda mensagem no direct, melhora, aperfeiçoa, vê se teve resposta, se não teve, né? O que é que você pode melhorar. Vai aprender sobre prospecção. Gestor de tráfego, ele só é gestor de tráfego depois que ele tem cliente. Se você é gestor de tráfego e você não tem cliente, você é um vendedor, você precisa vender o seu serviço. Então, você precisa prospectar. O tráfego pago para ter resultado, para conseguir clientes, é 90% prospecção, 10% subir campanha. Ultimamente eu venho estudando sobre copyright para melhorar as minhas mensagens. Eu venho mandando muitas mensagens no direct dos clientes e e-mails também, tá? Mas eu também faço ligações. Um dos segredos para você ter assertividade aí, ter retorno dos clientes, dos leads, em querer te escutar, para mim está dando certo 2 coisas. Primeiro, uma curiosidade sobre o negócio dele no início da mensagem. E segundo, uma CTA forte para ele te responder no final do texto. E terceiro, uma mensagem curta, tá? Então, tenta aplicar isso no teu script, tenta aplicar isso nas tuas mensagens, na tua ligação, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Tá dando muito certo aqui para mim, eu acredito que também vai dar muito certo para você. Eu esqueci de pedir, curte esse vídeo, se inscreve, porque me ajuda com que esses vídeos sejam entregues para mais pessoas, tá? E que o canal cresça também, que eu possa estar trazendo mais vídeos aqui de qualidade sobre prospecção, sobre tráfego pago, para ajudar quem está querendo prestar serviço aí, se tornar freelancer de qual seja a área, a conquistar clientes. Se você seguir aqui o que eu te falei, eu te prometo, tenho certeza que o seu primeiro cliente vai chegar e os outros vão ser só questão de tempo. A prospecção é algo que não é de imediato, demanda tempo, né? Vai ter cliente que você vai prospectar hoje, ele vai te responder daqui a uma semana, vai fechar com você depois de 1 mês, 2 meses, porque nem sempre os clientes estão preparados para investir ali já R$1.000, R$1.500. As pessoas, elas não têm esse costume de investidor, de investir no seu próprio negócio. É incrível que quanto mais as coisas evoluem, mais crescem, mais o digital vem aí, né, deixando isso em ênfase, que é preciso investir no digital, mas as pessoas ainda têm muito medo. Elas têm medo, e se dá certo, né? Eu vou investir aqui R$500, R$1.000 no meu negócio, e se não der certo? Cara, é o teu negócio, tu precisa investir, tu precisa pôr dinheiro no teu negócio. Tu tem medo de botar R$1.000 no teu negócio, mas não tem medo, nem receio nenhum e nem dúvida, às vezes, de comprar um iPhone 17, um iPhone 16, se pudesse comprar, se tivesse um cartão ali para passar e pudesse pagar
uma parcela de, sei lá, R$500, R$1.000 por mês, não iria ter problema nenhum, mas na hora de investir, tem medo. Eu não tem problema nenhum e nenhum medo em investir em uma viagem para outro estado ou outro país, uma viagem de R$20 mil, mas tem medo de investir num próprio negócio que pode trazer retornos ali para ela. Então, assim, é bem complicado, mas o caminho é esse. Você deve prospectar de agora, porque o resultado ele vai vir depois de algum tempo. Ele pode vir na primeira semana, mas pode vir só depois de um mês. E se você quer que eu grave um vídeo aqui mostrando para você como eu crio o meu script real, o script que eu utilizo para ligação, para mensagem, deixa aqui nos comentários a palavra script. Se bater 100 comentários eu trago esse vídeo, tá? Se não, eu estou pensando em trazer esse vídeo aqui apenas para os membros, tá? Eu vou criar aqui uma parte onde vai ter vídeos só para membros e lá eu vou trazer conteúdos mais direcionados, mais da prática, né? Um exemplo, gravando um dia de prospecção, fazendo uma reunião com o cliente, né? Segunda agora mesmo eu vou ter uma reunião com um cliente da Europa. Estou pensando em trazer um vídeo como esse aqui para vocês, né? Provavelmente vai ser só lá para os membros também. Criando script, como é que eu faço? Um exemplo, o cliente me respondeu de imediato. Eu vou fazer uma ligação com o cliente. Estou pensando em gravar essa ligação, botar no Viva Voz e gravar. Quais são as objeções que o cliente tem? O que é que as dúvidas que ele tem? Como é que eu quebro as objeções? Enfim, eu vou trazer muito conteúdo aqui legal que vai agregar nesse sentido de fechar cliente. Eu tenho certeza que é o problema de 90% de quem está iniciando e não tem cliente, ou tem ali um ou dois e está querendo fechar mais clientes, tá? Então é isso, rapaziada. E também tem uma novidade que eu vou trazer no próximo vídeo, que é um app de prospecção. Mais pra frente eu falo sobre isso. Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.